amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Amados, continuando o nivelamento, né? Agora, a nossa aula é a aula 3, isso? A nossa aula 3 vai falar sobre o quê, amadinha? Sobre variações linguísticas. Mas o que é isso? O que é variações? Já vão pensando, tá certo? Tanto que eu trouxe um texto aqui que você já vai começar a construir o seu conceito sobre a variação linguística, tá bom? Vamos lá. Aqui o nosso texto que fala aos poetas clássicos. Aí nós temos o seguinte, o autor é Patativa do Assaré. Veja bem, depois você pesquisa quem foi essa pessoa, né? Então vamos lá. Poetas universitários, poetas de academia, de rico vocabulário, cheio da mitologia. Se a gente canta o que pensa, eu quero pedir licença, pois mesmo sem português, neste livrinho apresento o prazer e o sofrimento de um poeta camponês. Eu nasci aqui no mato, vivi sempre a trabalhar. Neste meu pobre recato, eu não pude estudar. No verdor da minha idade, só tive a felicidade de dar um pequeno ensaio indo os livros do escritor, o famoso professor Felisberto de Carvalho. Então, nós estamos falando do quê? Da variação, né? Da variação linguística. Então, aqui você já vai começar a perceber através da fonética, através da sintaxe, da morfologia. Então, calma aí, amadinho, mas antes de entrar no assunto, vamos conhecer um pouquinho, né, sobre o autor. Esse senhor aqui, ó, Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré. Nasceu na Serra de Santana, a 18 quilômetros da cidade de Assaré, em 5 de março de 1909. Filho de Pedro Gonçalves da Silva e Maria Pereira da Silva, família pobre. Perdeu o pai aos 8 anos, passando a partir daí a trabalhar na roça para garantir o sustento da família. Na escola, aos 12 anos, passou a escrever poesia e a produzir pequenos textos. Quando ganhou uma viola da mãe, aos 16 anos, ingressou na arte dos repentes, apresentando-se em saraus e pequenas festividades de sua cidade natal. O nome Patativa surgiu devido à semelhança entre seu canto e do pássaro patativa, ave nordestina que possui um canto mavioso e singular. Quando o jovem poeta tinha apenas 20 anos, com o nome artístico passou a viajar pela região cantando seus repentes e apresentando-se várias vezes na rádio Araripe. Ok? Então vamos lá, começando o nosso nivelamento, variação linguística. Olha aqui essa imagem. O que nós temos aqui? Olha só, balões, várias pessoas, cada um com a sua maneira de falar. Lembra da aula que a fala é individual. Então, há uma variação linguística, dependendo das palavras, da escolha das palavras. E você sabe que a nossa língua portuguesa, ela sempre está evoluindo, você está sofrendo aqui a questão de mudanças. Tem palavras que deixaram de ser
faladas, de ser usadas, e assim vão surgindo outras novas. Belezinha? Então, aqui diz o seguinte: a língua é dinâmica, está sujeita a inúmeras variações. Vamos lá. Vamos lá, preste atenção. Como serão essas inúmeras variações? Mudanças, né? Por exemplo, só para você ter uma ideia, o meu jeito de falar é parecido com o seu? E aí? As palavras que você usa, por exemplo, para garoto, um usa menino, outro usa piá, moleque, viu só essa variedade para a mesma pessoa, para o mesmo elemento, vamos dizer, para o mesmo termo, tá certo? Então, ok. Aqui nós temos o seguinte, algumas variações linguísticas. Preste atenção. Nós temos aqui uma linguagem coloquial, aquela linguagem do dia a dia, tá certo? A padrão coloquial, onde vai ser usado? No bate-papo com um amigo, no bate-papo com os pais, tá certo? No bate-papo com teu vizinho, com a namorada, é uma linguagem padrão coloquial. E também com o professor, presta atenção, olha aqui a língua, né? E nós temos aqui, no bate-papo com o professor, onde que a gente vai utilizar, quando, né, melhor, quando a gente vai utilizar a questão da fala padrão, da linguagem padrão culta. Nós vamos utilizar na apresentação de uma tese, né, em ambiente o quê? Acadêmico, na apresentação de relatório à direção de uma empresa. Então, olha que é diferente. Então, a língua padrão, bate-papo com o professor, defesa de tese e apresentação de relatório, né, à empresa. E a língua padrão coloquial, bate-papo com o amigo e bate-papo com os pais. Belezinha? Ok? Então, vamos lá. A língua ela deve ser adequada. Como assim, amado? Olha só essa questão do adequado. Nós temos aí 2 rapazes numa praia. Olha o ambiente, praia. Um bem a caráter e o outro completamente diferente. Aí eu pergunto a vocês, será que ele está adequado? Veja bem, ó. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou tardiamente. E o surfista ficou sem saber. Você ficou questionando o que? O que é isso? O que é que ele está falando, né? Entendeu? Então, a linguagem deve ser adequada ao receptor, ao contexto, ao assunto. Então, este rapaz aqui não está adequado, não está falando a linguagem ideal para o ambiente. Beleza? Ele não está nem vestida a caráter. Essa roupa que ele está usando é para usar na questão em ambiente de trabalho, certo? Níveis de variação linguística, nós temos o seguinte: nível fonológico, nível morfossintático e nível lexo-semântico. Ó, lá no Patativa de Assaré, você percebeu a questão, lá da questão fonológica, ó, lá cavalho, né, a troca do LH, né, por aio, não foi utilizado lá na poesia. Variação linguística, variadas formas de se falar uma mesma língua. Variação linguística são as formas, né,
falar de várias maneiras a mesma língua. Vamos pegando aqui um alimento, uma fruta. Eu falo mexerica, o outro fala pocã, viu só? Ó, é a mesma fruta, mas só que nomeado diferente. Macaxeira, alguma região fala aipim, outro fala mandioca, mas é o mesmo produto. Estão entendendo? Formas variadas para o mesmo produto, nomes variados, então variações linguísticas. Dialeto, região, sexo, nível de escolaridade, classe social, registro, opção do falante para adequar. Beleza? Tu fez? Olha só. Macaxeira. Porta. Eu falo porta. Tem gente que fala porta, né? Vai depender. Então, você vai perceber na hora da fala essa variação no modo de falar, no modo de pronunciar. Ok? Variação, né, linguística é a diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. Que elementos são esses? A pronúncia, o vocabulário, a morfologia, a sintaxe. No primeiro exemplo, quando fala tu fez, olha só, tem a questão da sintaxe, um desvio, né, de concordância. Tu fizeste? Entendeu? Viu só? Mas ali está na linguagem coloquial, não padrão. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Então aqui você percebe essa variação, né? Tanto da morfologia, na pronúncia, o vocabulário, da sintaxe. Tá certo? Pluralidade da língua no Brasil. Ó, pluralidade, várias formas, diversos vocabulários, diversas palavras para o mesmo produto. Nós temos aqui curumim, borogodó, oxente, uai, bom, absurdo, mano, e aí cria, piá. É um país de muitas línguas, de várias maneiras de falar. Variações históricas, começando pela primeira variação, né? A variação histórica, dinamismo e transformação. Como que você vai perceber? Também conhecida como variação diacrônica, tá? Temporal, que vai mudando conforme o tempo. Às vezes ela deixa de ser usada. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas, muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras. Em geral, 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhe pé de alferes, afastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Carlos Drummond de Andrade. Aqui, na questão, completavam primaveras, quer dizer que fazia aniversário, completava o ano, tá certo? Mademoiselle, quer dizer moças, né? Meninas, mina, e assim vai. Então, houve palavras que deixaram de ser usadas, né? Ali tinham várias. Outra aqui. Ontem fui a um sarau supimpa, cheio de bossa e de brotinhos. Ele foi numa balada responsa, cheia de mina da hora. Maneiro, o velho tirou maior onda. Ele disse que o senhor divertiu-se a breca. Me sinto a tecla, sape entre
gerações. Presta atenção aqui. Ó, teve brotinho, supimpa, né? Balada, mina. Olha só, essa mina, a mesma coisa de brotinho. Então, houve aqui há uma variação linguística, o quê? Histórica. Conforme a época vai surgindo novas palavras e algumas vão deixando também de ser usadas. Então, nós temos aqui o neologismo e arcaísmos. Beleza? Neologismo novo e arcaísmo mais as antigas, né? Arcaicas. Variações socioculturais, né? Vai estar relacionada a quê? Aos grupos sociais, ao grau de instrução. É conforme você vai conversar com uma pessoa que tem mais estudo ou aquela que não frequentou a escola. Vamos ver aqui. Essa variação social também está relacionada à variação por idade, por sexo e por profissão. Por isso que é variações socioculturais. Olha só nessa tirinha. De acordo com o laudo, você está com processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor! E quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe. É só um furúnculo. Olha, então, o médico, né, o especialista, fez uso da linguagem técnica, da linguagem profissional. E a pessoa, como não está acostumada, né, não sabe, ele ficou desesperado. E no final ele já fez uma gracinha, né? Chega até ele falou assim, não, você só está com furúnculo, ou seja, com um tumor. Como dizia minha mãe, uma nascida. Beleza? Então aí nós temos o quê? A questão aqui, no finalzinho, a linguagem popular. E aqui também temos também a linguagem formal. Mais outra tirinha aqui para vocês. A partir de hoje, você é o novo gerente administrativo. O que eu devo exatamente fazer neste novo cargo? Ora, sei lá, faça o que todos os gerentes fazem. Tipo o quê? Ficar atrás de uma pilha de papéis que estão meses e meses lá, sem saber o que fazer com eles. É isso? Mais ou menos isso. Eu prefiro atividades menos burocráticas. Posso recusar? Se recusar, a promoção estará despedido. Onde está a minha pilha de papéis? Então, olha só, viu só a conversa aqui do chefe? Então, vamos lá, amadinho. Mais outra aqui para vocês. Aí, orelha. Aí. Beleza, mano? Beleza. Só. O que achou do orelha? Cabeça. Viu só? Aqui você já está percebendo a variação aqui, ó, de um grupo que faz uso de gírias. Olha, se eu for conversar com uma pessoa que fala só gírias, não haverá o quê? A comunicação, não haverá entendimento da minha parte, né? Eu vou ter que colocar, mano, o que significa isso? E assim por diante, tá certo? Linguajar caipira. Eu que não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou ter que estudar muito e até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajuda as pessoas a viver melhor. Então aqui você percebe o linguajar caipira. A questão que você vai ver, quem me dera nem pensar que não posso estudar. Olha só para a pronúncia, né? Arrumar, a troca, a variação fonética aí, ó, do LH, ó,
trabalho é trabalho, né? A acentuar, em vez de a terminação com R, viver melhor. Então, aqui é o linguajar caipira. Outra aqui, mais um para vocês. Agora, daqui já é mais voltado para o regional. O baiano e o gaúcho. Bate! Então é este teu escritório e é assim que estás ocupado? Oxe! E não tô não, brother. Tô aqui compondo as músicas pro carnaval. Então, é claro que aqui, amadinho, você percebe essa questão aqui, marcando a variedade, né, linguística das regiões, aqui o Ba, o Tchê, lá da região do sul, né, que é região gaúcha, e o baiano, que é mais, fala mais pausadamente, tá certo? Tipo cantando, né? Oxe, não tô não, brother. Assim, sempre há uma musicalidade na fala. Então, a questão dos sotaques, né? Dialeto, beleza? Vamos ver aqui. Então, variações regionais, geográfica e cultural. Mais uma aqui para vocês, Vozes da Seca, de Luiz Gonzaga, é uma letra da música. Seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio do sulista nessa seca do sertão. Mas, doutor, uma esmola, um homem aqui é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. É por isso que pedimos proteção a vós-mercê. Homem, por nós excluído para as rédeas do poder. Então, aqui você percebe nas falas, né? Ali a questão do desvio de concordância, né? Da morfossintaxe, da fonologia, a maneira da pessoa falar. Não estou dizendo que ele não saiba escrever, isso aqui é só para chamar a atenção e falar da questão regional, a valorização da região. Dialeto, variação ocorrida de acordo com a cultura de uma determinada região. Presta atenção aqui, só com o pãozinho, o pãozinho mesmo, pão de sal, pão francês, ó. Dependendo da região, já tem uma outra nomeação. Aqui em Rio Grande do Sul, tem o seguinte, ó, me vê 10 cacetinhos, por favor, tchê. Então, aqui, lá o pão é chamado de quê? De cacetinho. Ó, em outra região é chamado de jacó, pão francês, outro pão aguado, pão de sal. E aí, na sua cidade, como o pãozinho, né, francês é conhecido? Algumas marcas do regionalismo no Brasil. Preste atenção. Abestado, aqui, ó, bobo, tolo. Abirobado, quer dizer o quê? Maluco. Semáforo, sinaleiro, farol. Pão de sal, francês. Macaxeira, mandioca. Arretado, legal, pessoa forte. Banda, lado ou pedaço. Bila, bola de gude. Mano, amigo, colega. Maceta, tamanho grande. Arrumação, invenção. Cega, mentira. No 12, algo muito bom. Então, olha só. Como foi o passeio? No 12, o passeio foi no 12. Isso daí, antigamente, lá no tempo da minha adolescência, a gente usava bastante no 12. Essa gíria aí são marcas regional, tá certo? Aí, com o tempo, vai mudando, né? Vai evoluindo, vão surgindo outras gírias do momento. Vai depender da época. O jeito de falar
em Porto Velho, maceta, presta atenção, uma curiosidade, é o seguinte, ó, de origem cearense, brocado, hangá, teleze, são algumas das influências nordestinas, beleza? Então, as pessoas que vieram para cá, para o estado de Rondônia, vieram mais lá do Nordeste, lá do Sudeste, cada um traz um pouquinho, né, da sua fala. Aí, e há essa variação. A língua é responsável por transmitir a herança cultural de um novo ou de um povo que carrega aspecto de vida, tá? Das crenças, valores e de uma sociedade. Olha só, o nosso país, presta atenção, gente, desde o período da colonização, né? Vieram várias pessoas para cá e cada um trouxe o quê? Os seus costumes, a sua cultura, né? Aqui já existia, já tinha uma, né? Dos nativos, não é isso? Os indígenas. Aí vieram os colonizadores portugueses, os jesuítas catequizaram quem? Os indígenas, né? Os nativos. E depois trouxeram outros povos que vieram para cá também, né? Trouxeram quem? Os afros, né? Os africanos, né? Que escravizaram. E eles já não tinham a sua própria cultura, a sua maneira de falar. Quantas palavras tem aqui que a gente fala? Ah, é de origem indígena, origem africana. Vocês já perceberam nisso, essa questão? Geral. É de origem jerimum. Aí você vai pesquisando. Qual foi a origem dessa palavra? Da onde? Aí sempre tem esse questionamento, né? Então, o nosso país é rico nessa diversidade cultural. Belezinha? Olha só um outro texto para você observar essa questão da variação linguística. Temos aqui o seguinte, ó. A variação, no caso, vai depender da situação, do momento. Então, variações situacionais é o grau de formalidade e da circunstância. O que você observa nesta imagem? O que nós temos aqui? Ó, tá tendo, vamos supor, o que eu vejo é uma audiência, tá no tribunal, e a pessoa tá na fala. Vamos lá? Observando o seguinte, ó. Senhoras e senhores, aceitemos a verdade, a testemunha nada acrescentou aos fatos, já conhecidos por todos. Esta fala, né, é de uma pessoa que não frequentou escola ou que frequentou a escola. Essa fala está no padrão formal ou no padrão informal, ou seja, coloquial. É comum a pessoa no dia a dia fazer o uso dessas palavras, falar do jeito que essa pessoa está argumentando no tribunal aí? E aí, vocês já pensaram nisso? Então, esse falante se expressou adequadamente, né, uma vez que empregou o padrão formal de linguagem em uma situação formal de comunicação, tá certo? Olha só, então ele está no ambiente de trabalho,
Então, ele vai fazer uso da linguagem técnica, jurídica. Ele não pode chegar aí no tribunal e começar a falar gírias, diferente da primeira charge que a gente trouxe, né, da primeira tirinha, que o rapaz vai à praia todo de terno. Ele não está adequadamente vestido para aquele ambiente. Qual era a roupa ideal para naquela primeira fala lá, da primeira imagem, do primeiro quadrinho? Era para ele estar de bermuda, né? Bermuda surfista, sem camisa, mas lá ele está todo montado na gravata, só para dizer que ele vai surfar, ele está o quê? Com uma prancha de surf. Beleza? E se fosse ao contrário? Se essa pessoa que está com a fala aí e tivesse de regata e short, ele estaria vestido adequadamente? Não, né, amadinho? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se a questão na hora de usar as palavras, tem que ver, opa, com quem que eu estou conversando, né? Se eu vou para uma entrevista, tanto a escolher as palavras corretamente, na hora da entrevista, se vestir adequadamente, porque você vai a uma entrevista. Então, tem que ser conforme o ambiente que você vai estar e você vai se vestir também. A mesma coisa acontece com a fala. Belezinha? Então, aqui nós temos as variações situacionais no grau de formalidade e circunstância. A circunstância aqui é usar uma roupa adequada, comportada. Nada de chamar a atenção. Beleza? Mais outra também da questão, né, do ambiente. Ó, já é outra situação aqui, ó. Caras, vamos cair na real. A testemunha só enrolou. Já aqui, ó, é o mesmo rapaz desse aqui, ó, do primeiro quadrinho. Só que aqui ele está em outro ambiente, amadinho. Não quer passar aqui só para mostrar. Olha só. Este daqui, ele está no ambiente de trabalho. A circunstância pede esta fala. Tá certo? Já aqui, ele está no grupo, está numa lanchonete, ó, conversando com amigos. Então, ele não precisa, né, fazer uso de uma linguagem da norma culta padrão. Ele já está fazendo uso, né? É uma situação informal, então faz uso, né, de uma variedade popular, da língua popular. Tanto que ele falou, caras, vamos cair na real. A testemunha só enrolou. Viu só? Ou você percebeu a diferença do primeiro quadro para a segunda fala? Então, continuando, nesse caso ele estaria se comunicando em uma situação informal, usando adequadamente a variedade popular da língua. Certinho? Ok? Pronto, agora aqui para vocês a questão da classificação das variações linguísticas. Olha só, possui uma classificação específica, sendo nomeadas de variação morfológica, olha só, alteração na grafia, forma de escrever da palavra. Olha só, poder, ó, do jeito que fala a pronúncia. Melhor, melhor, cavar. Então, houve uma variação aí na forma de escrever. Aí é tanto a variação fonética como a fonológica também. Como acontece aqui, ó. Diferentes pronúncias para uma letra. Aqui no Brasil, um exemplo comum são as diferenças da pronúncia do R. Por exemplo, eu falo porta e tem gente que fala porta e assim por diante. Então, é a variação fonológica. E variação semântica, quando uma mesma palavra pode ser empregada com significado diferente.
Tem a variação sintática, que se refere à organização dos elementos mantendo o mesmo sentido da oração. Tem a variação estilístico-pragmática, que varia conforme as situações de interação social, sendo caracterizada por maior ou menor grau de formalidade. E temos também a variação lexical, que palavras escritas de maneiras diferentes, mas que possuem o mesmo significado. Belezinha? Ok. E agora, amadinho, você pensou que ia ficar sem produção? Vamos lá, porque o momento é hora de produzir. Vamos direto para o nosso Trabalhando o Gênero. O que nós temos aqui? Você vai produzir, presta atenção, um dicionário com expressões típicas da sua comunidade, tá certo? Da sua região, da sua cidade. Aí você vai colocar um dicionário, tá bom? Você ao lado coloca a expressão e do lado o significado. Você pode seguir aí essa tabelinha, tá certo? Para facilitar para vocês. Lá, como se eu fosse falar assim, mina. O que quer dizer mina? Garoto. Ou melhor, garota. Aí você vai colocando algumas gírias aí da sua comunidade, o que você usa no seu dia a dia e procura a expressão e o que significa. Belezinha? É isso aí, uma boa produção para vocês e daqui a pouco eu retorno com a nossa revisão. Até lá!